Bora lá, galera. Vamos acompanhar o debate do jogo Flamengo e Grêmio. O Flamengo vence o Grêmio no Maracanã e reassume a liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a equipe do Bahia também venceu na rodada. O Bahia tem 17 pontos, mesmo número de pontos do Flamengo. Temos o Atlético Paranaense, temos o Botafogo com 16 pontos, né? O Flamengo venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. O Flamengo agora chega à sua quinta vitória no Campeonato Brasileiro. Em 8 jogos foram 5 vitórias, dois empates e uma derrota. E já o Grêmio, né? O Grêmio, nesse momento, o Grêmio que é, tem duas, no caso são 4 derrotas e 2 vitórias, né, no Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem apenas 6 pontos. O Grêmio acumula 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, né? O Renato Gaúcho também falou sobre a situação atual do Grêmio, né? O Grêmio também que não voltou bem, né? Após essa parada aí devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Né? E vamos acompanhar aqui as últimas informações desse jogo entre Flamengo e Grêmio. E o segundo gol do Flamengo sai também em transição, numa linda jogada do Lohan, do Pedro e do próprio Luiz Araújo. Então, o Tite e a sua comissão, na hora das trocas, acabaram entendendo o que o jogo pedia. É claro que é triste falar isso, porque ninguém torce para ninguém se machucar e o Igor virou o tornozelo, espero que não seja nada grave. Mas essa mudança, a troca do Igor Jesus pelo Luiz Araújo, taticamente colocou o Flamengo em condições de vencer o jogo. Então foi um jogo de alternativas bem interessantes, taticamente falando, e o Flamengo soube fazer a leitura e venceu com muito merecimento. Ô Praz, você acha que pode ser o caminho desse Flamengo, exatamente esse time que o Tite colocou em campo? E a gente ainda pode pensar se o Everton Cebolinha realmente se machucou, muscular, e aí passa mais um tempo fora, se o Igor Jesus se machucou, sei lá, um ligamento, tomara que não, mas vai que seja uma coisa mais grave e ele fique fora. Dá pra gente imaginar uma Copa América inteira com esse time que a gente viu? Com o Bruno Henrique como titular. Só o Gabigol que não, né? Tem o Alan para voltar, né? E o Ayrton Lucas, né? Os dois. Assim, é difícil falar, porque como o Zupa falou, cada jogo ele pede uma situação. Às vezes tu imagina uma coisa e dentro do jogo as coisas acontecem diferente, ou pela estratégia do time adversário, ou até mesmo por uma atuação técnica de algum jogador teu que está perdendo um duelo e está com uma situação fragilizada, tu tem que fazer alguma mexida. Mas, assim, o Tite, nessa partida, principalmente, tanto na preparação como durante a partida, ele não pôde, vamos dizer, fazer necessariamente o que ele queria. Ele tem que fazer de acordo com as situações. Por exemplo, o lateral esquerdo ele não tinha, né? Um tá na seleção, o outro tá machucado. Volante, teve que botar o Léo Ortiz de volante. Então, essas são situações que, com certeza, se ele tivesse à disposição, ele não faria. Então ele fez por circunstâncias, ele foi obrigado a fazer, não por ideia dele. E durante o jogo, mais uma vez, né? Com a lesão dos dois jogadores, ele teve que fazer substituições que não estavam no script. E aí, concordo com o Zupa, as substituições acabaram principalmente a troca do menino que torceu o tornozelo, do Igor Jesus, acabou ajudando na formatação do time. Mas, Marcela, é muito difícil. Se a gente, Deus queira que não se confirmem as lesões, né, que sejam só situações leves, é muito difícil conseguir montar um time, ainda mais no Campeonato Brasileiro. Tem alguns campeonatos que tu tem um respiro, no Campeonato Brasileiro tu não tem respiro. Então, vai ser muito complicado. E a minha preocupação é com os times que não têm o poderio que o Flamengo tem, né? Porque o Tite vai conseguir se virar, óbvio, ter que fazer improvisações, o time vai ter, de repente, uma queda, mas a gente tem outras equipes que não tem esse poderio. A gente vai falar daqui a pouco. O Inter hoje sofreu demais. Demais. O Inter não conseguiu jogar. O Inter tá sem centroavante. E perdeu o Alan Patrick ainda. Aí já perde um dos seus principais jogadores, o articulador, que não tem substituto. Então, assim, vai ser um período bem complicado, bem complicado. A gente, infelizmente, vai ter um campeonato brasileiro esvaziado, desvalorizado e bem abaixo do que a gente podia ter. E com os treinadores cobrados por isso, porque ninguém vai lembrar disso quando o time tiver 3, 4 derrotas, estiver perto de uma zona de rebaixamento. Ninguém vai estar, o dirigente, a opinião pública como um todo e o torcedor de arquibancada ou o digital, não vai falar, mas ele também tá, coitadinho do técnico, estava sem 4, 5, 6 jogadores. Eles vão ser cobrados, porque é o rendimento da equipe, né? Hoje, por exemplo, no primeiro tempo, com o desenho que o Tite montou, e acho que ele imaginava um jogo diferente do que o jogo que ele fez,
fez, né? Não acho que o Tite imaginava um jogo de transição, acho que ele queria ter um jogo um pouco mais de domínio, mas ele teve dificuldade no primeiro tempo, antes das lesões, para o Flamengo sair com a bola. Então, com o Léo Ortiz e com o Igor Jesus como os volantes, parecia mais um futebol dos anos 90, sabe? Que eram 2 volantes marcadores para 2 meias criadores, né? E o Flamengo não conseguia sair com a bola. A partir da segunda troca em especial, quando ele bota o Luiz Araújo no lugar do Igor Jesus, ele puxa o Gerson para segundo volante e o Araújo como ponta. E aí o Gerson começa a qualificar mais. Então, sem o De La Cruz, sem o Alan e com a lesão do Igor Jesus, o Tite teve que voltar para aquele Gerson que a gente se acostumou a ver em outros tempos, um Gerson segundo volante. E o Flamengo começou a construir um pouco melhor, ter pontas para puxar a velocidade e encontrou o caminho para vencer o jogo. Mas, repito, o Grêmio não fez um mau jogo. Como você falou, o Grêmio terminou mal jogadas, o Grêmio sentiu muito a falta do Diego Costa, porque em vários momentos em que o Grêmio conseguiu atacar o Flamengo, muito bem pelos lados do campo, o Diego é um cara, além de um finalizador bom, é um cara muito inteligente para fazer o preparo de costas, é um dos melhores, assim, em atividade do futebol brasileiro, um dos melhores jogadores para jogar de costas para o gol, preparar, e ainda é o Diego Costa. E com a lesão dele e com o JP Galvão como centroavante, o Grêmio perdeu demais esse tipo de jogada, né? Então o Grêmio terminou mal jogadas e depois do gol do Flamengo, do gol do Luiz Araújo, o Grêmio ficou muito mais exposto e muito mais também ansioso, desesperado para buscar o empate e acabou rendendo menos. Mas no geral não foi ruim a atuação do Grêmio no Maracanã, não. Deixa eu mostrar, então, como foi o começo da partida, quando o Everton Cebolinha, ele até tenta continuar jogando, mas ele não consegue. Então, a gente coloca aí as 2 lesões. A gente ainda não tem informação sobre gravidade da lesão do Everton Cebolinha e também do Igor Jesus. A gente só mostra, então, no detalhe, né, o que aconteceu. Ele bate a falta e machuca. E ele tenta, né, Zupa? Ele vai, cai, assim, você e essa vê que... é uma ausência muito importante. Embora o Flamengo tenha a reposição, né, o Bruno Henrique para o Cebolinha, uma reposição pau a pau, né? Mas no Flamengo do Tite, os melhores momentos do Tite no Flamengo sempre tiveram o Cebolinha como, se não o protagonista, o segundo protagonista, né? Então, perdê-lo, não sei por quanto tempo, espero que não seja uma ausência, mas se for, nesse período de Copa América, um cara com esse papel de importância dentro do time, é uma pancadinha, né, para o momento do Flamengo, né? Embora o Bruno Henrique seja um grande jogador, o Bruno não fez uma partida do mais alto nível. O Cebolinha é um cara muito importante. E é o músculo do chute, né? Não foi nem na corrida, foi no chute. Isso é sinal que esse músculo estava já desgastado, né? Não foi numa arrancada, né? É um acúmulo de desgaste que acabou estourando ali, pelo menos dando uma lesão naquele instante no reto femoral da perna direita do Everton. Ele já começou, inclusive, a fazer esse tratamento aí no músculo anterior da coxa direita. E ele assistiu ao jogo ali, do banco, né? Só que o Igor Jesus, a gente já pode mostrar o lance, inclusive, do Igor Jesus. Ele teve um entorse no tornozelo esquerdo e o Igor Jesus, ele não voltou, tá? Ele entrou, foi analisar a gravidade com os médicos, com o departamento médico. E aí ele não volta para o banco para assistir a partida. Então, a gente fica... Foi uma infelicidade, porque ele vai encurtar para impedir o chute do atleta do Grêmio. E aí, com o pé esquerdo, ele vai tentar dar o bloqueio na bola. E com o pé direito, que é o pé de apoio, ele vira. E aí torce mesmo o tornozelo, feio. Espero que não seja nada ligamentar, né? É uma região sempre muito delicada. Mas foi uma infelicidade muito grande. Ele foi tentar desarmar o adversário e com o pé de apoio ele acabou virando e sofrendo essa lesão. Pois é. E aí, lógico que o Departamento Médico do Flamengo vai atualizar como estão os 2 jogadores. E assim que a gente tiver essa informação, a gente repassa para vocês, tá? Fãs de esportes. Daqui a pouquinho a gente vai para o Maracanã, tem entrevista do Tite, do Renato, e a gente vai mostrar ao vivo para vocês. Ô Praz, quando você olha para esse time do Grêmio na partida de hoje, do Flamengo, você estava falando, é um resultado completamente normal, tá jogando no Maracanã. O Flamengo é um time muito bom, melhor do que o Grêmio, um dos melhores do Brasil, tanto que é o líder do Campeonato Brasileiro. Mas qual é o ponto positivo do Grêmio hoje? Então, Marcelo, assim, a gente está falando do Flamengo, da questão dos desfalques, do grupo, e aí o Zupa tocou no aspecto do Diego Costa, tem o Vilha Sante. São 2 jogadores que o Grêmio não tem grupo para suprir a carência de um Diego Costa e do Vilha Sante. Então, assim, fica muito complicado, né? O Renato, desde o ano passado, já eu falo isso, o Campeonato do Grêmio fez ano passado, lutando pelo título até o final,
eu considerava o Grêmio um intruso entre os primeiros colocados no ano passado. Com certeza. Então, assim, o Renato, ele tem toda esse folclore em torno dele, né? Que ele fez questão de cultivar também, né? Do bom vivant. Mas, cara, alguma coisa tem, porque o trabalho que ele consegue fazer todo ano, óbvio, ele é um cara que ele tem uma linha de trabalho. Ele traz o Diego Costa quando muita gente não queria. Ele vai e busca o Edenilson quando muita gente não queria. Ele traz, na época, o Diego Souza quando muita gente não queria. Agora trouxe o Rodrigo Caio, né? Estava um tempo sem. Então, assim, o Renato, ele tem esse poder sobre o grupo muito grande. E o que pode ajudar o Grêmio nesse momento é justamente isso, porque em termos de qualidade de grupo, o Grêmio não tem condições de competir com esses times da ponta, né? Em questão de investimento, em questão de jogadores. E ainda mais, como eu falei, com aqueles jogos que o Grêmio tem em atraso. Então, assim, é um momento que o Grêmio vai passar muito, muito difícil. E aí a minha esperança é justamente essa capacidade de gestão que o Renato tem. Que ele consiga gerir o grupo dele, mas ele vai ter que tirar a coisa da cartola, sabe? Porque com Copa do Brasil, com Brasileiro e depois voltando a Libertadores, é muito complicado. Hoje estava sem o Vila Sante, que está na Copa América, sem o Diego Costa machucado, o Soteldo na seleção venezuelana, o Gustavo Nunes, que é um menino ponta que poderia perfeitamente jogar no lugar do Soteldo, um menino muito habilidoso, também acho que está suspenso, também não jogou, então são vários problemas. Ele optou por um time mais encorpado, né? As prévias do jogo davam que o Nathan Fernandes seria o ponta pela esquerda, e ele optou pelo Galdino, né? Jogando pela esquerda, um time um pouco mais encorpado, com o Pavão jogando pela direita, jogadores mais experientes, mas na definição da jogada não funcionou tão bem. O meio-campo até que conseguiu se comportar bem, né? O PP de novo fez um bom jogo, o Cristaldo pisou menos a área do que está acostumado, mas no primeiro tempo tentou articular. Foi um primeiro tempo em especial onde o Grêmio... bem também, o Pavão bem também, sim, né? até ele tirou o Pavão antes de tirar o Galdino, que ele fosse fazer o inverso. Ele tirou o Pavão antes. O Pavão vinha de recuperação também, né? Talvez não tivesse na melhor forma, e jogou o Galdino para a direita e entrou com o Natan pela esquerda logo no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, em especial, foi um Grêmio que no setor de meio campo foi muito competitivo, ganhou vários duelos no meio campo e jogou muito e abriu muito o jogo pelos lados para explorar a fragilidade do Léo Pereira, especialmente em velocidade, né? Com o Pavão fazendo ultrapassagem, com o João Pedro, que é um jogador que cresce nas mãos do Renato, que o Praz acompanhou o surgimento dele no Palmeiras lá em 2014. João Pedro também em ultrapassagem, e na esquerda com o Reinaldo tentando forçar o jogo em cima do Wesley, que não é um grande marcador, né? O Wesley, lateral do Flamengo no jogo de hoje, ele é um cara que apoia melhor do que marca, mas o Flamengo teve poucos momentos em que ele ocupou o campo de ataque com muita gente para apoiar e usando o Wesley, né? Então o Flamengo acabou sofrendo um pouco e o Grêmio conseguiu, através dessa competitividade no meio e dessa força pelos lados para agredir, incomodar o Flamengo até 1-0. Depois do 1-0, o jogo deu uma mudada, o Grêmio continuou tentando, mas o Flamengo teve mais domínio do que estava acontecendo e foi construindo o cenário até consolidar a vitória. Pois é, mas é claro que é um sinal ficar alerta, né? Porque são 3 jogos já sem vitória do Grêmio no Campeonato Brasileiro, 3 derrotas, inclusive teve aí a Libertadores no meio, então foi um Campeonato Brasileiro, jogo com Bahia. Eu acho que o Renato poupa os jogadores e aí acaba perdendo também. Ou seja, é sinal, é alerta ligado, porque tem 6 pontos, é o 13º colocado, mas tem 6 pontos, que é o mesmo número do primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Fluminense tem 5, eu acho, né? Então tá bem... Não, o Fluminense tem... Galera, é isso aí mesmo, o Grêmio, né? O Grêmio tá numa situação um pouco delicada, e já o Flamengo vive o seu melhor momento, né? O Flamengo vindo de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, né? Líder do Campeonato Brasileiro, e vamos ver até onde o Tite vai conseguir chegar com esse time do Flamengo. O Flamengo que vai jogar muitas rodadas, se não me engano, aí são quase 8 rodadas sem o time, sem os seus titulares, né? No De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar também, né? Que hoje é tido como titular do Flamengo também, tá na seleção. Temos o Vinha também e o Ayrton Lucas também lesionado. O Flamengo tá sem lateral esquerdo no momento. E agora provavelmente teremos o desfalque do Cebolinha. Igor Jesus também, que não é titular, mas entrou como titular porque o Flamengo tá faltando jogador. Então o Tite vai ter esse problema aí para os próximos jogos. O Flamengo conseguiu uma vitória importantíssima, tinha que vencer, estava jogando em casa. E já o Grêmio vai ter que tentar se recuperar nos próximos jogos, porque esse resultado aí foi muito ruim, porque o Grêmio pode entrar na zona de rebaixamento já nessa próxima rodada.
porque 6 pontos, está 1 ponto atrás da equipe que está na zona de rebaixamento, mas tem uma coisa que favorece a equipe do Grêmio, é que tem muitas equipes que estão atrás, né, do Grêmio, né? No caso Vasco, Corinthians, Fluminense, que tem um saldo pior, né? Então o Grêmio ainda pode ainda ficar, né, fora da zona de rebaixamento na próxima rodada, é o natural que vai acontecer, então o Grêmio tem que voltar a vencer, porque o Grêmio está muito atrás dos primeiros colocados, né? O Grêmio foi vice-líder do Campeonato Brasileiro na última edição, nessa edição está sofrendo um pouquinho, antes mesmo de termos aí esse problema todo no Rio Grande do Sul, o time do Grêmio já não vinha bem, vinha de derrotas na Libertadores, conseguiu se recuperar nessa volta, conseguiu se classificar para a fase de grupos, né? Vai enfrentar a equipe do Fluminense, mas a equipe ainda tem alguns problemas ainda para poder resolver, tem desfalques também, né? Então o Grêmio vai ter que tentar se recuperar a tempo aí de disputar as oitavas de finais da Libertadores, e o Flamengo também, o Flamengo vai se recuperando, vai tentando aproveitar os jogadores que tem, porque o Flamengo ainda tem bastante jogos pelo Campeonato Brasileiro para jogar com os desfalques. Isso daí é nítido, não tem o que fazer, o Campeonato Brasileiro não vai ser paralisado enquanto estiver a Copa América, então o Tite vai ter que escalar o time que ele tiver de melhor, assim também como o Renato Gaúcho.